Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Givanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos iniciar o novo trimestre, esta sequência que é o quarto trimestre deste ano de 2024. Trazendo o seguinte tema, as promessas de Deus. O título da lição é justamente o título da primeira aula que nós vamos estudar, da primeira lição desse trimestre, as promessas de Deus. E o que vamos aprender nesse tema e com este tema? Primeiro precisamos saber o que vamos aprender sobre esse tema, promessas. A palavra promessa, ela vem do latim, que é promissa, né? E o particípio passado de promittere, que significa enviar à frente ou comprometer-se a algo. Esta é a etimologia da palavra promissa, do particípio passado promittere, enviar à frente ou comprometer-se a algo. Vem de pro, que quer dizer à frente ou antes, e mittere, que é enviar ou lançar. Essa é a base da palavra promessa que chega para nós do português. Uma promessa era algo que uma pessoa declarava ou enviava à frente, indicando um compromisso ou uma garantia de que algo seria feito no futuro. Veja, o próprio sentido etimológico da palavra já nos ajuda a compreender do que vamos tratar. Ou seja, aquilo que vem antes, que se envia antecipadamente, que se lança antecipadamente, né? É um compromisso antecipado. No grego, a palavra promessa, ela é epangelia. Essa palavra epangelia, que vem do verbo epangelomai, é o verbo anunciar uma intenção, oferecer-se para fazer algo ou prometer, jurar, de acordo com o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. De acordo com o Dicionário Lexo Português Louis Nida, da SBB, a palavra promessa do verbo epangelia significa anunciar com certeza o que se irá fazer. Então, anunciar com certeza o que se irá fazer. A palavra epangelia, ela aparece no Novo Testamento grego 48 vezes. Uma vez em Lucas, 8 no livro de Atos dos Apóstolos, 8 na carta aos Romanos, 2 vezes na segunda carta aos Coríntios, 8 vezes em Gálatas, 4 vezes na carta aos Efésios, 1 vez em 1 Timóteo, 1 vez em 2 Timóteo, 12 vezes na carta aos Hebreus, 2 vezes na segunda carta de Pedro e 1 vez na primeira carta de João. A palavra epangelia, do verbo epangelomai, ela atesta o que seria esse compromisso antecipado, oferecer-se para fazer algo, prometer, jurar, ou seja, anunciar com certeza o que se irá fazer. Isso a gente percebe na própria vida de Abraão, que Deus lhe faz promessa. E as promessas na vida de Abraão estão conectadas à terra, à nação e uma bênção. Você pode ler comigo Carta aos Hebreus, capítulo 11, quando Deus ele deixa claro que Abraão teria que sair pela fé, conforme Gênesis, capítulo 12, e o escritor aos Hebreus, ele nos dá essa informação da seguinte maneira, capítulo 11, versículo 9, veja só. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele
da mesma promessa. Então, a promessa na vida de Abraão tem a ver com a terra. Vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no discurso de Estevão, o primeiro mártir da igreja, 7:17, de Atos dos Apóstolos. O texto sagrado nos diz assim: e quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, que Deus disse que faria da família de Abraão uma grande nação. E ele leva para o Egito, e lá ele multiplica o povo e transforma numa grande e poderosa nação, se multiplicando mais do que os egípcios. E uma bênção, que é uma bênção universal, onde todas as famílias da terra serão abençoadas. E essa bênção está conectada diretamente à pessoa sacrossanta do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Conforme Gálatas, capítulo 3, versículos 14, 16 a 18, veja o que o texto nos diz, conforme Paulo registrou e ensinou à igreja da Galácia. Capítulo 3, versículo 14, Paulo diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Versículos 16 a 18. Aí ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. A promessa é algo extraordinário, como você vê teologicamente, na vida de Abraão, ela está conectada a uma terra, a uma nação e a uma bênção universal. E é nessa promessa que Deus faz a Abraão que ele estende para o mundo todo as suas bênçãos, né? É na terra de Canaã que ele estabelece o plano de redenção, de resgate, a morte e ressurreição de Cristo. É de dentro da nação de Israel, dos judeus, que vem a salvação para o mundo. E Jesus disse: a salvação vem dos judeus. E é através dessa bênção que se estende para todo mundo, que é a pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Os objetivos da nossa lição são 3, porque ela tem 3 capítulos, né? Então a gente sabe que a proposta da promessa está conectada à ação divina, o poder de Deus de fazer todas as coisas, né? De poder, o seu trono comandar todas as coisas. E definir a promessa é o primeiro objetivo. Definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. O segundo capítulo ele está condicionado a um objetivo que significa apresentar os fundamentos da promessa divina e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. Terceiro, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Então, vamos ver o que a lição tem para nos mostrar sobre promessa. O textuário nos diz: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus está falando com o seu profeta Jeremias no capítulo 1, versículo 12. Mas antes do 12, ele diz assim, conforme está escrito aqui: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo
que é que vês, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Porque você tem a imagem de uma vara de amendoeira quando está florescendo, né? Quando ela começa a arrebentar. E a expressão que Deus diz assim, no capítulo 1, versículo 11, que vês, Jeremias, ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. A expressão vara de amendoeira é makel shoked. Makel shoked, que é essa expressão que está logo aqui abaixo. Ó. Você tem aqui makel shoked, está aqui. Tanto escrito em hebraico quanto transliterado. Essa é a palavra vara de amendoeira. Essa expressão é muito importante aqui porque há um trocadilho de palavras na expressão hebraica. Vai trocar a palavra shoked por shakad. Shoked e shakad. Escreve do mesmo jeito, mas a vogal é alterada na fonética. Shoked, shakad. E Deus diz que vela sobre a sua palavra para a cumprir. Que significa? A amendoeira é a planta sinalizadora que Israel tem para saber que terminou o inverno e vai começar o verão. Ela fica na fronteira das estações entre o fim do inverno e o início do verão. Então, como saber que o verão está começando? Olha para a vara de amendoeira, porque ela é fiel no seu anúncio. Por isso que o nome da própria palavra amendoeira, ela tem os sentidos de ser veladora, anunciadora. Esse é o sentido hebraico, veladora, anunciadora, ou seja, aquela que está desperta, aquela que está acordada, aquela que está alerta, está velando, né? E então Deus disse para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, ou seja, eu vejo a sinalizadora, aquela que anuncia a chegada do verão. E ela era certeira, nunca falha, a amendoeira é certeira. Então disse: viste bem, porque eu velo, assim como a amendoeira está velando pelas estações e anunciando a sua chegada, Deus está velando pela sua palavra, o seu cumprimento será fiel e verdadeiro. Então ele troca a palavra shoked por shakal, em hebraico, sinalizando nesse trocadilho a fidelidade da sua palavra. Na verdade prática, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. É por essa razão que Ele faz essas promessas, para nos aproximar dEle. A nossa introdução nos diz assim: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. É bom destacar, conforme a lição nos mostra no 3º capítulo, que existem as promessas que são condicionais, que exigem fé e obediência, e as promessas que são incondicionais, que não exigem nada. Um exemplo, Deus promete um filho a Abraão, mas ele precisa crer que ele vai ser pai e a sua esposa na velhice. Outra promessa é a promessa da terra prometida, a conquista de Canaã. Mas Israel precisa obedecer para poder chegar lá. Os incrédulos pereceram no meio do caminho, foram destruídos, mas os que creram na promessa de Deus, eles chegaram lá. E Hebreus capítulo 11, versículo 11 diz assim: pela fé também a própria Sara, apesar de não ter filhos e já ser idosa,
recebeu poder para ser mãe, pois considerou aquele que lhe havia feito a promessa. Então, essa promessa era condicional. Ela estava condicionada à obediência e à fé. Já a promessa incondicional é quando Deus promete e a pessoa não espera e Deus não exige fé. O nascimento de João Batista, Deus anunciou que João Batista ia nascer, seu pai não acreditou, o que trouxe uma punição imediata para ele, ficou mudo, mas ele nasceu, a promessa era incondicional. O novo céu e a nova terra, a volta de Jesus também é uma promessa incondicional, independe de qualquer coisa, ele virá. 2 Pedro 3, versículos 4 e depois o 9 diz assim: observem igualmente, estou em Tiago, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz assim, os incrédulos dizem, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem desde o princípio, desde como no princípio da criação. Versículo 9 diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Logo, ele não retarda a sua promessa, vai se cumprir. Então, existem as promessas condicionais e as incondicionais, que é o tema do 3º capítulo desta lição. Então, aqui de imediato, ele falou logo no primeiro tópico da introdução sobre as promessas condicionais. Elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E, especificamente nesta lição, desenvolvemos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Um convite de Deus. Um convite, uma promessa. É preciso buscar o Senhor. Tópico 2. Tópico 3. É preciso se arrepender. No tópico 1, convite, uma promessa. A promessa da redenção e a eficácia da palavra. Profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 13, ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é perdoar. Porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 9, eu li até o 9. Deus convida o seu povo para desfrutar da sua redenção, e ele promete um resgate. Então ele diz para buscar ao Senhor. Esse é um convite. Venham todos vocês que estão com fome e sede. Aí ele vai dizer para comprar sem dinheiro. Veja só o que Deus tem para o seu povo. Aqui em Isaías 55, ele diz: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham. Comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Dei ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês.
que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece e uma nação que nunca conheceu. Virá correndo para junto de você por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque ele o glorificou. Busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoque-no enquanto ele está perto. Aqui existe uma promessa de resgate e de restauração para o povo de Deus. Isaías está profetizando para aqueles que estão no cativeiro. Isaías está profetizando para aqueles que estão distantes de Deus. Isaías está profetizando para um povo que está expatriado, mas agora ele chama para que se aproximem de Deus, que busquem o Senhor, que ele vai fazer coisas maravilhosas. E ele mandou a sua palavra para o seu povo, e a sua palavra vem como promessa. E ela vai como a chuva que desce à terra e abençoa e faz a terra frutificar. Aqueles que confiarem na palavra de Deus desfrutarão do resultado da sua palavra que desce como a chuva. E ela não volta para Deus vazia, ela realiza o seu propósito. Essa palavra é a Dabar e Yavé, a palavra do Senhor. Então, essa promessa de redenção e a eficácia da palavra de Deus fica clara nesse texto, quando ele chama a confiar nele, porque ele é que realiza todas as coisas. E a sua palavra é poderosa. Então, é preciso buscar o Senhor. Israel é orientada a buscar a Deus, principalmente quando está se tratando de promessas condicionais, que é uma condição. Deus exige fidelidade, Deus exige confiança nele, Deus exige confiança na sua promessa, para que ele venha operar. Então, essas promessas não são para os incrédulos, são para os que creem. Essas promessas não são para quem não confia, são para aqueles que depositam sua total confiança no Senhor. Israel é orientada a buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, o processo de restauração do cativeiro babilônico depende dessa busca do próprio Senhor. E Jesus disse, ao que pede, recebe, ao que bate, se abre, ao que busca, acha. Ou seja, existe algo a ser achado, existe algo a ser encontrado, existe uma porta a ser aberta, mas para isso é preciso buscar o Senhor. E nós precisamos, então, confiar nessa palavra desta maneira. De igual modo, é preciso se arrepender. O texto sagrado diz assim, deixe o ímpio o seu caminho. E diz que Deus é grandioso em perdoar. Então o versículo 7 diz, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Essa é a proposta de Deus. Ele promete perdão para o seu povo, mas quer que eles deixem o mau caminho, que ele busque o Senhor, que ele mostre a sua grandeza em perdoar, a sua complacência, a sua misericórdia, a sua benevolência. E os pensamentos de Deus não podem ser comparados aos dos homens. Ele vai muito mais além. Então, o que está reservado para o seu povo são coisas grandiosas. Por isso que ele nos convida a buscá-lo, a confiar nele, a confiar na sua poderosa palavra que desce como a chuva. Versículo 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Então Deus envia, assim como a promessa é enviada antecipadamente, ele envia a sua palavra, e ela irá se cumprir, porque é a palavra de Deus. E o versículo 12, olha a recompensa, porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Vão sair da Babilônia com muita alegria, em paz serão conduzidos para a terra de Canaã. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante
a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinho crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, um sinal eterno que nunca se apagará. Veja que promessa maravilhosa, que promessa grandiosa da parte de Deus, se o seu povo confiar nele. As promessas e seus fundamentos. As promessas na Bíblia. Nós temos as promessas feitas aos patriarcas. Conforme Gênesis capítulo 12, uma promessa feita a Abraão. E essa promessa é aquela tríplice promessa que envolve a terra, a nação e a bênção universal. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. No capítulo 26, Deus volta a fazer a mesma promessa a Isaque, o filho de Abraão. Deus vai confirmando a promessa. Veja, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então faça como fez seu pai. Obedeça, confie, que eu vou fazer e vou cumprir com a minha parte. No capítulo 28, enquanto Jacó foge da presença de Esaú, que quer lhe matar, e vai para a terra do seu tio Labão, Deus se revela para ele no meio do caminho em Betel. E o Senhor diz para Jacó, agora o neto de Abraão, capítulo 28, versículos 10 em diante. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar ali, passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras no lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Seja a promessa. No Novo Testamento, essas promessas são cumpridas na pessoa de Jesus, que toda promessa ela caminha até a pessoa de Jesus. Jesus saiu da tentação, foi para Nazaré, onde havia sido criado, entrou na sinagoga, lhe entregaram o rolo da Torá, do profeta Isaías, e ele leu. E o texto sagrado diz, no capítulo 4, versículo 16, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista dos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Estava prometido, agora está se cumprindo em Cristo Jesus. Na pregação do apóstolo Pedro em Atos, capítulo 2, versículos 29 a 31, ele diz assim: irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, provendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Ou seja, o Antigo Testamento, os Salmos, Isaías, todos apontam para Cristo e tudo se cumpre na pessoa de Cristo, as promessas. Porque Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que em Cristo Jesus, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque todas as promessas de Deus têm nele em Cristo, o sim. Por isso também, por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Então, todas as promessas de Deus têm o sim e o amém de Cristo, a confirmação nele. Uma promessa que está aberta aí para nós é o arrebatamento, que é a segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então faz uma promessa que o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão transformados, os vivos serão transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. A promessa é uma promessa aberta, mas ela está aqui para nós hoje. Promessas da Bíblia. Deus é infalível. E por que Deus é infalível? Porque ele é imutável e ele é verdadeiro. Ele não muda e ele não mente. O escritor aos Hebreus nos diz no capítulo 6, olha só, capítulo 6, 16 a 19, diz assim: porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, não tem mudança, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como nosso precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, é impossível que ele minta, é impossível que ele mude. Então, esse Deus é infalível. E o que ele faz, ninguém pode impedi-lo de fazer. Isaías 43, 13 diz: operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Então nós precisamos confiar nesse Deus que é imutável, que é verdadeiro e que é impedível. Ninguém pode impedi-lo, né? Não sei se tem essa palavra. É um neologismo aí. Deus zela por sua palavra. Em espanhol tem uma música, Deus imparável. Ninguém pode parar ele. Imparável, essa expressão. Deus zela por sua palavra. Sua palavra é como a chuva que desce, é como a neve e faz operar. De acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz
e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então fica claro que ele vela pela sua palavra, que a sua palavra é a extensão da sua pessoa. A palavra que sai de mim não voltará vazia, ela sai e ela volta para ele. E essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela opera, ela tem vida em si mesma. Essa palavra é o próprio Cristo. Então, quando ele diz que vela sobre a sua palavra, ele mostra a sua fidelidade, que é como a vara de amendoeira, conforme Jeremias 1, 11 e 12, que já lemos. Então, podemos confiar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, que são imutáveis, que Deus é imutável, que Ele é o mesmo, que tudo se cumprirá. Tipos e propósitos das promessas de Deus. Promessas incondicionais, aquelas que não exigem condição, dependem das circunstâncias de tempo ou atitudes do destinatário. Essas promessas irão se cumprir a todo custo, porque elas vêm da parte de Deus. Nós temos muitas promessas dessas registradas, como a promessa de novo céu e nova terra, a promessa do nascimento virginal de Cristo, a promessa que seria em Belém de Judá, Belém de Efrata, conforme Miqueias, a promessa que Cristo morreria na cruz, a promessa da ressurreição, a promessa do retorno dele para nos buscar. Então, são promessas incondicionais, independente do que o homem ou o mundo venha a girar ou acontecer, isso vai acontecer. Porque são promessas que elas estão condicionadas à ação de Deus, à imutabilidade de Deus. Por isso que elas não estão limitadas às circunstâncias, ao tempo ou atitudes do destinatário, ou seja, a quem destinou. Se Israel confia ou não, se crê ou não, se volta para Deus ou não, Deus vai cumprir com a sua promessa. Promessas condicionais dependem de circunstâncias, do tempo, da atitude humana para se cumprir ou não. Nós temos desde o Antigo Testamento uma série de promessas. Para que elas se cumpram, depende da obediência, da fé e da resposta humana. Veja só. Judas, carta de Judas, só tem um capítulo e ele diz assim, Judas, encostado ao Apocalipse. Ele diz no versículo 5, embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, ou seja, os incrédulos. E ele tirou do Egito para quê? Para levar para a terra de Canaã, a terra da promessa. Na carta aos Hebreus, capítulo 3, diz assim, está escrito, 3, versículo 12 em diante. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. E
E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Todos ouviram, mas nem todos se rebelaram, né? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade impediu o povo de receber a promessa. Tem a promessa da terra, a terra do descanso, mas não creram. Então, promessas condicionais. O propósito das promessas de Deus. O primeiro deles é estabelecer uma aliança com o ser humano. Deus, ele fez uma aliança, a gente vê, e essa aliança em Gênesis capítulo 1, 27 a 30, é o que se chama de mandato cultural. O homem dominar a terra, sujeitar a terra, liderar a terra, governar sobre todas as coisas. E Deus, ele determinou isso para o homem, só que ele exigiu do homem obediência. E a obediência estava representada em uma árvore, que é a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal não podia ser tocada. O capítulo 2, versículos 16 e 17 diz: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Tem uma consequência se você comer. Se não comer, você tem vida. Então, o homem ele infringiu a primeira aliança de Deus, e está escrito no livro de Oséias, e assim como Adão, ele não cumpriu com a aliança, o povo também estava nos dias do profeta Oséias. O segundo propósito é considerar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de Noé. A terra se encheu de violência, a terra se encheu de iniquidade e Deus decidiu destruir. Mas antes, ele escolheu Noé e fez uma aliança com Noé, um pacto. E ele dá uma oportunidade e faz promessa que fará uma nova terra. E, de fato, destruiu tudo com o dilúvio e com a família de Noé, ele fez uma nova criação. E começou tudo do zero com a família de Noé. 8 pessoas. Começou a encher a terra novamente, atrás de Sem, Cão e Jafé, suas esposas, Noé e a esposa. Então Deus é um Deus de promessas. E ali ele promete nunca mais destruir a terra com água. E ele faz uma aliança para provar que não vai mais destruir a terra com água, que é o arco-íris. Quando ele aparece na nuvem, Deus anuncia que ele será o sinal entre o homem e Deus, que ele não vai mais destruir a terra com água. O terceiro é o propósito de mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Então Deus fez uma aliança, ele elegeu uma nação para que fosse seu reino sacerdotal. E esse povo, que é a nação de Israel, que ele se estende depois para culminar na pessoa de Cristo, que gera a igreja, o reino sacerdotal do Senhor. Então Deus, ele elege um povo e nessa eleição ele faz promessas, abençoa com a sua graça e a sua misericórdia. Então, promessas incondicionais, promessas condicionais, e o propósito da promessa de Deus é estabelecer aliança, salvar a humanidade e eleger um povo especial para si, como menina dos seus olhos. A nossa conclusão é que Deus é soberano e zela pela sua palavra. Nós aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais, que estabelece condição e que não estabelece condição para se cumprir. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas.
E mas um dos mais relevantes é estreitar nosso relacionamento com o Todo-Poderoso e saber que ele se relaciona conosco, né? Seres humanos tão limitados, pecadores, que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Que Deus abençoe você e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço.